Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora pro episódio de hoje da nossa série de speedrun do canal. Bora começar aqui já com a nossa primeira partida, vou colocar aqui para jogar na nossa série aqui onde eu vou subindo de 800 até 2.200 no chess.com. Estamos aí na faixa dos 1.450 e jogando aqui uma defesa francesa, onde meu adversário jogou aí a variante clássica. Vamos ver como que ele vai jogar aqui, se vai seguir os passos ali de Gukesh e Ding Liren, mas na verdade ele jogou com bispo G5, o Gukesh estava jogando mais com E5 contra o Ding. Nessa variante depois de bispo G5, ele está ameaçando fazer E5, então já começa a ameaçar alguns truques com essa cravada. Então vamos começar jogando bispo E7. E agora cavalo D7. Chegamos naquela estrutura típica da defesa francesa, a estrutura com os peões em D4 e E5. Se você está acompanhando aí sempre os nossos episódios aqui da série, você já sabe como reagir nessa estrutura. A gente precisa fazer o C5 em algum momento. Mas antes disso eu vou rocar pequeno. Vamos rocar e depois fazer o C5. Meu adversário está jogando tudo super teórico até aqui. Essa posição é uma posição teórica. Geralmente as brancas fazem dama D2 com a ideia de rocar grande. Na maioria das posições o branco joga assim. Vamos ver como que ele vai jogar. Eu quero continuar pressionando o centro, pressionando o peão de D4. Bom, agora ele jogou bispo D3. A dama para de controlar um pouco a casa de D4. Poderia pensar em cavalo E5, F5, dama H4, mas depois de tomar em D4 eu vou levar um golpe, vou levar bispo toma H7. Então vou jogar agora com cavalo C6, pressionando ali em D4. E se ele tomar em C6, BC6, eu fortaleço assim o meu centro, eu fico com um forte centro de peões. Esse lance eu não gostei muito, esse lance dele. Ele tá com intenções de criar alguns golpes em H7, combinado com dama H5, mas ele perdeu o controle dessa casa, que é uma casa importante. Bom, agora ele tá querendo levar esse cavalo para a casa D6. Ele viu que essa casa é um posto avançado para o cavalo, mas aqui eu posso pensar em quebrar esse centro já, fazendo F6. E depois de tomar em F6, cavalo F6, esse cavalo vai ficar muito esquisito aqui em B5, porque ele não vai ter casas boas para ir depois de A6. Então aqui chegou uma ruptura temática da defesa francesa, então se você de repente joga a francesa, ou você tá vendo as francesas do Ding aí no match pelo campeonato mundial, você vê que na francesa, sempre o preto vai atacar o centro com C5 e depois com F6. São as duas rupturas temáticas para tentar destruir aí esse centro das brancas. Bom, vamos ver agora como que ele vai reagir contra isso. Agora eu acredito que ele vai jogar tomando em F6 mesmo. Ele pode tentar um dama H5 também. Bom, mas ele veio de cavalo D6. Esse não parece uma boa, porque eu tomo em E5 agora e o cavalo está sem defesa. Se ele tomar em C8, torre toma C8. No momento que tomar em E5, eu tenho o cavalo por E5 e assim eu tenho um peão a mais, tenho um peão de vantagem já. A não ser que ele tenha preparado algum golpe aqui, não tem nada, né? Porque dama H5 eu jogo G6, se bispo G6, HG6, dama G6 tem dama G7. É isso. Bom, eu posso até calcular um dama H4 intermediário, mas depois de G3 não está indo a lugar algum, então eu vou simplesmente tomar em C8. Vamos tomar esse cavalo em C8. E temos aí um peão de vantagem, ele não consegue rocar, tá com esse rei no centro, minha torre está cortando já o rei dele. O que ele pode tentar fazer é rocar grande agora, jogar um dama D2 para rocar grande. Mas ele tem que lidar com essa ameaça de dama H4 cheque. E agora ele está numa situação muito delicada. Ó, ele fez o dama D2, mas eu tenho esse dama H4 cheque agora. Porque se G3, eu tenho cavalo F3 cheque. E tô dando um duplo já. Não vou ganhar a dama, porque minha dama tá atacada, mas
posição dele tá por um fio. Vamos jogar um torre F2 agora, atacando a dama de D2. Se dama E3 está levando um garfo. E contra esse, ele está quase perdendo. Mas... Cavalo D3, se tomar de peão, leva cavalo D4. Cavalo D3, se tomar de dama, acredito que está levando cavalo B4. Eu vou jogar esse lance, cavalo toma D3. Parece a alternativa mais simples para já arrematar a posição. Porque se tomar de dama, ele vai levar esse cavalo B4. Eu não vi uma casa muito boa para colocar a dama. Se ele tentar um dama D4, aí talvez dama H5, ameaçando mate em E2. Daí azedou para ele. Se dama D3, cavalo B4, dama E3, cavalo por C2. E não vejo casas para essa dama. Talvez ele possa tentar um dama G3 para trocar as damas. Essa eu acho que é a melhor alternativa. Mas pelo jeito o cara já desistiu. Pelo jeito ele já abandonou a partida e saiu do chess.com tiltado ali. Acontece, né, gente? Quem nunca ali, depois de perceber que tá perdido, já nem abandona. Já fecha logo a aba ali do chess.com, vai fazer outra coisa. Acho que foi o caso aqui do nosso adversário, que ele acabou saindo. Bom, vamos lá, vamos fazer uma revisão rápida dessa partida para partir para a nossa próxima partida do episódio de hoje. Então, aqui o Stockfish me deu uma precisão de 93.4, 79.1 para o meu adversário. Defesa francesa, agora a francesa está em alta depois das partidas do Ding, né? Porque é raro uma francesa no match pelo campeonato mundial. Esse com certeza é o match com mais francesas da história e acredito que a francesa vai ganhar uma popularidade até maior agora. Veio aí então a variante clássica com bispo G5, bispo E7 e chegamos na estrutura de francesa, quando eu avanço o peão para E5. Trocou em E7, tudo bem natural até aqui, joguei C5. E aí vem um primeiro lance aqui, eu estava esperando o dama D2 para tomar em C5 e rocar grande. Quando ele faz bispo D3, já é uma imprecisão, ele perde o controle. O computador gosta mais do F6 direto até. Ah, ele tinha bispo H7? Caramba, é aquilo que eu falei, que ele tava com umas intenções bem sujas aqui, como sacrifício em H7, com esses golpes, mas eu não acreditei muito que teria bispo H7 agora. Rei H7, cavalo G5. Caramba, se rei G8, dama H5, eu teria que sacrificar minha dama agora, dama G5. FG5 e toma em C3. Eu tenho 3 peças pela dama, mas tá suspeitíssimo isso daqui. Olha, realmente ele tinha um truque sujo aqui com o bispo H7, mas ele não foi com o bispo H7. Quando eu tomei... inclusive aqui depois de bispo H7, rei H7, cavalo G5, rei G6 não vai dar certo, porque ele tá levando um dama D3, mas eu posso tentar esse, dama G5, FG5, se bem que vai transpor para outra posição. Teria que entrar nisso, olha só. Então CD4 não foi o mais preciso, fica um pouco pior já, mas ele não viu e aí ficou bom. E ainda mais com o cavalo B5, o F6 chega agora com muita força. E aí vem um erro grave dele, que ele já fica perdido, perdeu um peão e o rei fica muito exposto. Aqui não deu muito certo. Depois de cavalo D3 já era... Tá, apesar de não ser o mais preciso, tá mais de 4 pontos de vantagem, não tem muito o que ele fazer. Vamos para nossa próxima partida, agora jogando de brancas, vou jogar uma inglesa com C4. Ele veio aí com cavalo C6, vamos jogar G3, bispo G2. Eu tenho jogado sempre essa inglesa nessa ordem de lances, C4, G3, bispo G2.
Ele veio com E6 e D5. Eu posso jogar aqui cavalo F3. Vai virar uma espécie de uma catalã com um cavalo em C6. Ele pode até tomar em C4 em algum momento. Ó, para ficar mais fácil para você, se você ficar com receio de repente sacrificar esse peão de C4, você pode jogar um lance como B3 para fianquetar os dois bispos, jogar B3, bispo B2. Essa é uma alternativa simples que aí você não entra nas complicações ali da posição. Então, vou jogar esse B3 para bispo B2. Isso aqui nós chamamos de uma abertura hatch. Quando você faz o cavalo F3 e o duplo fianqueta, é uma abertura bem interessante. É a abertura que o hatch usou para vencer o Capablanca, que o Capablanca estava com uma invencibilidade enorme. Não foi isso que o Capablanca ficou 10 anos sem perder uma partida? E aí ele foi e perdeu essa partida para o hatch, que o hatch jogou mais ou menos desse jeito, duplo fianqueto, foi tirando as peças ali. Não era algo comum na época, que essa é uma abertura hipermoderna com o fianqueto dos bispos. A ideia é controlar o centro à distância e o Capablanca não conseguiu resolver muito bem a posição. Depois disso, acabou se tornando uma abertura bem popular. O próprio Capablanca, ele começou a jogar essa variante também. Bom, o meu adversário também fez aí um duplo fianqueto, a posição dele tá meio suspeita, mas não tem um jeito tão certo ainda de aproveitar isso que ele tá fazendo. Eu vou jogar um torre C1, vou seguir desenvolvendo, porque apesar de parecer um pouco estranho o que ele tá fazendo, ele tá desenvolvendo peças, então não é para ser muito grave também. Tava querendo fazer um torre C2 para dama 1, mas pode ser até, porque esse cavalo B4, bispo A3. Vou jogar torre C2. Esse cavalo B4 eu pensei nesse bispo A3, mais C5. É, talvez seja ruim mesmo torre C2. Porque bispo A3, tanto A5 quanto C5, ele segura bem o cavalo em B4. E dá uma descoordenada boa nas minhas peças. Talvez devesse ter feito um A3 mesmo, prevenindo o cavalo B4. Então eu poderia pensar nessa manobra de torre C2, dama 1 e torre C1. Faltou esse profilaxis aqui. Queria ter feito isso direto, mas vi o bispo A3, achei que poderia, de repente, criar algum problema. Mas olhando agora, não parece ser uma boa ideia, não. Vamos ver se ele vai fazer o cavalo B4 ou não. Que eu acredito ser um bom lance agora. É muito intuitivo fazer esse lance, porque é um lance que ameaça a peça. No entanto, ele não fez. Ele não jogou. Bom, agora dama 1, de novo vai ter o cavalo B4. Eu vou jogar dama 1, deixa ele fazer o cavalo B4. Que agora, na pior, eu posso voltar a torre para C1, por exemplo. Agora a torre C1, bispo A3. Aqui pode parecer mais interessante. Nossa, não é bom agora. É pior ainda, porque cavalo B4, bispo A3, cavalo C2, bispo E7, cavalo A1, bispo D8, torre D8. Vou trocar um monte de peças. É engraçado, porque eu sei que eu deveria fazer A3 e eu tô fazendo outros lances e ele não tá fazendo um cavalo B4 nunca. E a verdade é que ele acabou entregando material já depois desse bispo A8, porque agora eu posso tomar em D5 e tá caindo C6. Ele não percebeu que eu tinha essa ameaça agora. Pra falar a verdade, eu vou até pensar... Nossa, ele entregou todas as peças. Ele me deu o bispo de G7. Ele não percebeu que tinha essa bateria aqui, bispo e dama, atacando o G7. Agora eu puxo meu bispo, tem uma peça inteira de vantagem. Esse duplo fianqueta, ele é bem interessante de se jogar, viu? Não é assim uma posição nada teórica também, tem bem menos teoria e você consegue tirar bem as suas peças. Agora,
caiu um pouquinho mais de material. Temos bastante material de vantagem, que ele entregou uma peça, agora ficou 2 por 1 também. E tá chegando algumas ideias de ataque. De repente a posição azedou aqui para ele. Vamos ver se ele vai seguir jogando um pouco. Ele jogou aí esse cavalo B4 agora. Eu vou ter que voltar à torre. Ainda não tem nenhuma ideia de mate ali em G7, porque a dama tá defendendo. Mas eu vou ter ideias como H4 logo logo. H4 pode ser um lance já. Porque eu ameaço tomar em G5. Quando tomar em H4 eu posso tomar de torre. Ou até mesmo jogar um torre G4 cheque intermediário, já ameaçando alguns teminhas de mate. Aqui talvez ele pense em abandonar, acredito, porque parece difícil achar um lance já. Tem posições que chega uma hora, você olha assim, fica difícil de jogar. Tá caindo muito material, ele não tem nenhuma ameaça também na posição. Mas é interessante ver que na inglesa vai ter posições que você vai ter que jogar mais ou menos desse jeito, como eu fiz aqui. Vamos jogar agora um torre G4, passar essa torre para o ataque. F5 tá levando torre G5 e eu ameacei agora tomar em G5 de cavalo, provavelmente. Eu jogo cavalo tomando G5 e tomo de torre, porque aí já começa a ter os temas de mate lá em G7. Aí ele vai levar mate. Vem torre, toma G5, cheque. Não tem casas boas agora para colocar esse rei. E ele leva mate lá em G7. Vamos lá, vamos para nossa revisão da partida. Ele jogou bem torta assim a abertura, mas ele tinha sempre um cavalo B4 interessante. Olha só, aqui deu 84,3 de precisão para mim, 68,6 para ele. Inglesinha com C4, G3, fizemos ali o fianqueto. Ele não gosta muito do B3, mas é jogável, você pode jogar assim. É aquilo que eu falei, você pode segurar esse peão se de repente você achar que não quer jogar sacrificando. Então eu joguei essa abertura hatch. Lances bem tranquilos na abertura, nada demais. Ó, o A3 ele já fala. Torre C2 interroga, claro. Por conta de cavalo B4, ele vai ter esse lance. E bispo A3 tem A5 e C5. Isso aqui eu já percebi na partida. Aí dama 1 interroga de novo, tinha que fazer A3, óbvio, tem que fazer o A3. Agora de novo ele tinha cavalo B4. Isso aqui foi meio bizarro, né? Porque eu fiquei comentando que ele tinha ameaça a todos os lances e eu não fiz o A3 e ele também não. E de novo, por fim, ele tinha um cavalo B4 de novo. Que aí vou ter que jogar o bispo A3, ele toma em C2, vai ter que entrar naquela variante que eu falei. Toma em C2, toma em E7, toma em A1, toma em D8. E aí ele tem um cavalo B3 intermediário ainda. Mas ele não jogou o cavalo B4 nunca e ficou completamente perdido. Entregou uma peça, depois entregou mais uma. Partida bem suspeita ali. Eu ignorei a ameaça dele, sabendo que ele tinha esse truque ali pela frente. Não faça isso. Quando o adversário ameaçar alguma coisa, você evita aquilo que é mais saudável ali para a sua partida. Mas com isso, chegamos aí a 1464, então, de rating nesse nosso episódio de hoje. E vamos chegando ao final. Espero que você tenha curtido, que você tenha aprendido mais. Se você gostou, deixa aquele like aqui no vídeo, ele ajuda bastante o canal. E fica ligado aí nos próximos episódios da série, que você vai ter muito aprendizado aí pela frente, beleza? Vamos então encerrando por aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui do canal.